Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais um caso criminal. O caso que eu ainda nem sei direito como que eu vou colocar o título desse vídeo, porque eu não queria usar a palavra assassinato no título de um vídeo, então eu não sei bem ainda que título que eu vou dar, mas são os assassinatos do Tylenol, que aconteceram nos Estados Unidos nos anos 80. Primeiramente, eu queria dizer que esse caso é uma aula de química. Em alguns momentos eu tive que pesquisar, assim, compostos químicos. Outra coisa é que, é claro, eu não quero ofender ninguém com o que eu falo nesses vídeos. Esses vídeos de caso criminal, eles são feitos por motivos educacionais para que esses casos fiquem mais conhecidos e para que esses assuntos sejam mais discutidos. A iluminação tá estranha, né? Outra coisa que eu queria dizer é que se você se sente desconfortável com coisas como terrorismo, envenenamento, suicídio ou casos que envolvam crianças, tem isso nesse vídeo, ok? Bom, como eu disse, esses casos aconteceram em setembro de 1982 nos Estados Unidos, em Chicago, quando 7 pessoas foram mortas depois de ingerir cápsulas de Tylenol que haviam sido envenenadas com cianeto ou cianureto, que é um jeito mais típico de dizer, mas é cianeto, composto químico ácido considerado letal. Ele existe tanto na forma gasosa quanto em pó. O cheiro dele lembra o de amêndoas, mas nem todas as pessoas conseguem perceber esse cheiro, mas algumas percebem e dizem que se parece muito com o cheiro de amêndoas. O pó pode vir tanto numa cor branca quanto numa cor azul profundo, um azul bem intenso. E o envenenamento em baixas quantidades pode trazer dor de cabeça, tontura, falta de ar, batimentos cardíacos lentos e etc. Porque ele basicamente impede, o cianeto basicamente impede que o seu sangue busque oxigênio. Ele impede que o oxigênio chegue no sangue, basicamente. Em grandes quantidades, ele pode levar à morte. Esse caso, que aconteceu nos Estados Unidos, foi um dos primeiros que fez a indústria farmacêutica perceber que precisava proteger melhor os produtos, principalmente os que vinham em cápsulas, porque cápsulas são muito fáceis de abrir e fechar, você pode colocar qualquer coisa dentro de uma cápsula. Então, foi quando eles começaram a colocar lacre nos remédios, tanto os potinhos de remédio, aqueles pequenininhos, no caso, nessa época, o Tylenol vinha em potinhos. Eles perceberam que tinha que colocar lacre nesses potinhos e que tudo tinha que ser muito bem fechado, e aí também criaram a trava para crianças na tampa e esse tipo de coisa, porque eles perceberam o perigo que era a mínima possibilidade de alguém mexer nos frascos e nos potinhos de remédio. Vamos começar então? A primeira morte ocorreu no dia 29 de setembro de 1982. Uma menina chamada Mary tinha 12 anos e acordou no meio da noite com dor de garganta, parecia assim que ela estava gripada. Os pais deram para ela um Tylenol e mandaram ela voltar a dormir. Horas depois, eles a encontraram desmaiada no banheiro. Às 10 da manhã daquele mesmo dia, 29 de setembro, a Mary faleceu. E os médicos não entenderam o que era, eles achavam que era falha cardíaca. E ficou por isso mesmo até o fim do dia. Mais tarde, também no dia 29 de setembro, Adam, de 27 anos, ele tomou um analgésico porque ele estava com muitas dores nos ombros. Ele tomou os analgésicos e foi deitar. Uns minutos depois, assim, não passou muito tempo, a esposa dele foi tentar falar com ele e percebeu que ele não estava se mexendo e parecia estar sentindo muita dor. Então ela chamou a ambulância e enquanto o Adam era tratado no hospital, outras 2 mulheres tomaram também o Tylenol. Mary Rayner, que tinha ganhado o filho há uma semana atrás, ela estava com muitas dores ainda do parto, então ela resolveu tomar um Tylenol. E Mary McFarland, ela estava no trabalho e ela estava ficando com dor de cabeça, do estresse ali no dia de trabalho, então ela tomou também um Tylenol. E essas 2 mulheres morreram no fim do dia. O Adam então entrou em coma e morreu. E assim como todos esses outros casos, os médicos não sabiam bem por quê. Eles estavam assim, eles não entendiam a causa dessas mortes. Como eram tudo na mesma área, foi como assim, vários médicos perceberam que essas mortes tinham algo em comum umas com as outras.
Gente, desculpa se eu tô parecendo um pouco confusa, é porque eu tô mesmo. Mas depois da morte do Adam, então, a família resolveu passar a noite na casa dele, com a esposa dele, né? Todo mundo ficar junto ali naquela noite de luto. E antes de dormir, o irmão dele, Stanley, e a esposa, Teresa, tomaram Tylenol do mesmo potinho de onde o Adam tinha tomado antes, o mesmo Tylenol. E os dois faleceram no dia 1º de outubro, 2 dias depois. Quando os médicos finalmente percebem essas mortes em comum, um dos médicos resolve pedir para que uma enfermeira vá até a casa do Adam e recolha tudo que ela achar estranho, assim, tudo que ela achar que tem a ver. E eu acho que a família deve ter dito pra ela, alguma dica ela teve, porque eu não acho que assim você vá pra casa de alguém e você pegue os analgésicos que a pessoa toma de vez em quando e aí leve como uma das possibilidades da morte dela. Eu acho que provavelmente a família disse pra ela que todos tinham alguma dor e tomaram analgésicos antes de passar mal e ser levados pro hospital, tanto Adam quanto o irmão e a cunhada dele. Então ela levou esse potinho de Tylenol até o médico e ele mandou tudo para um laboratório. Na noite do dia 1º de outubro, houve mais uma vítima, Paula. Ela foi encontrada no seu apartamento morta e o vidrinho de Tylenol e o copo d'água que ela havia usado para tomar o Tylenol ainda estavam na penteadeira dela. Os resultados voltam do laboratório, então, no dia seguinte, e é cianeto. Foi comprovado cianeto. E depois disso, todas as pessoas, inclusive a menina, a primeira, todos que mostraram os mesmos sintomas, foram testados e foi comprovado que eles haviam sido envenenados por cianeto. Estava dentro das cápsulas de Tylenol. Então, as autoridades são avisadas, né? Avisem a todas as pessoas para elas não tomarem o Tylenol. Infelizmente, houve meio que um efeito bola de neve em que anunciar esse crime na cidade de Chicago, que foi o principal lugar, foi onde tudo começou, fez com que pessoas em outras cidades resolvessem fazer a mesma coisa e acabou que todas as embalagens de Tylenol tiveram que ser removidas de todas as prateleiras de todas as farmácias dos Estados Unidos, porque as pessoas ouviam que numa cidade estavam fazendo isso e aí alguém resolvia fazer a mesma coisa em outra cidade e aí uma pessoa morria em diferentes lugares e aí a empresa resolveu simplesmente cancelar e refazer do zero a embalagem e de um jeito que não fosse possível a pessoa mexer na embalagem e ela voltar a ser como era antes. E durante um tempo, os atendentes que vendiam o Tylenol, eles checavam para ver se alguém havia tentado abrir aquela embalagem de alguma maneira, porque foi, assim, realmente uma coisa muito assustadora, que as pessoas ainda não achavam que era possível na época. No início, a polícia até achava que era na fábrica, que era uma coisa que vinha das fábricas, assim, alguém nas fábricas estava mexendo, só que foi checado, eu não sei como que eles conseguem, a nível, assim, de fábrica, checar se tem cianeto na fábrica ou se alguém está mexendo, mas eu acho que era tudo muito bem supervisionado, ou talvez eles simplesmente tenham entrevistado trabalhadores das fábricas, eu não sei. Mas foi decidido que não vinha das fábricas assim, e que alguém ia até as farmácias, comprava o Tylenol, levava para casa, abria as cápsulas, colocava o cianeto dentro, fechava e levava para a mesma farmácia, porque as farmácias sabem qual é o carregamento que elas recebem, né? Os números de série e essas coisas. E ele acertava, ele levava, seja lá quem for que estivesse fazendo isso, levava perfeitamente o vidrinho correto, a farmácia correta. Nada nunca estava errado ali quanto aos números de série e essas coisas. Nada nunca estava errado. No dia 6 de outubro, então, do mesmo ano, uma carta foi enviada para uma das fábricas, onde alguém pedia $1 milhão para parar com esses assassinatos. Essa pessoa dizia que
se não recebesse esse dinheiro, se não mandassem esse dinheiro para essa conta bancária, eles iam continuar com os assassinatos. Eu não sei se eles planejavam mudar para outro medicamento que não tinha o lacre ainda, ou alguma coisa assim. Mas essa pessoa não conseguiu nada, porque o endereço logo foi rastreado. E a pessoa que enviou a carta foi um homem chamado James Cole Lewis. E era falso. Ele não tinha nenhuma prova que levasse os policiais a acharem que era ele que estava fazendo os assassinatos, que era ele que realmente estava colocando o cianeto nas cápsulas e colocando nas farmácias. Ele, na verdade, só queria subornar uma pessoa. Então, ele usou a conta bancária de outra pessoa pra pedir o dinheiro, achando que a polícia iria atrás dessa outra pessoa. Era só uma vingancinha. Mesmo assim, ele foi preso. Ele pegou 20 anos de prisão. E muita gente até hoje acha que foi ele. Que, tipo, mesmo que a polícia não tenha encontrado nenhuma prova de que foi ele, que talvez ele seja o culpado. E ele tava realmente mandando uma carta dizendo que queria esse dinheiro. Talvez desde o começo esse fosse o plano dele. Subornar a empresa que produziu o Tylenol. Mas não haviam provas suficientes, então não. Além do James Cole Lewis, existem outros 2 suspeitos, 2 pessoas que o público no geral acha que tinham alguma coisa a ver com esses ataques. O primeiro é um homem chamado Ted Kaczynski. Ele matou 3 pessoas enviando bombas caseiras pelo correio para a casa delas. E algumas pessoas acham que foi aleatório, outras pessoas acham que foi certeiro, ele queria atacar aquela pessoa em específico, porque eram donos ou presidentes de corporações, ou então diretores, e também tinha alguma coisa com os nomes das pessoas que ele fazia, alguma coisa a ver com natureza, pessoas que tinham nomes de árvore ou de flor, alguma coisa assim, ele atacava também. Tem toda uma coisa assim que eu sinceramente não sei se eu vou saber explicar direito pra vocês, mas ele foi preso em 1995 e ele pegou prisão perpétua. Eu não sei se ele já morreu, mas ele nunca admitiu esses assassinatos de Tylenol. Sempre que alguém perguntava pra ele, ele dizia: o público acha que você tem algo a ver com esse caso. Ele dizia que ele não tinha nada a ver. Não, se ele disse que não, né? A segunda suspeita é uma mulher chamada Lori Dan. Em maio de 1988, ela encheu caixinhas de suco com arsênico diluído. Mais uma vez, pra quem não sabe, arsênico é um ácido esterilizante sem cor, sem cheiro e sem gosto. O envenenamento pode causar diarreia, necrose, hipertensão, confusão, delírios e manchas na pele. E, é claro, em grande quantidade, a morte. Ela entregou essas caixinhas de suco com arsênico para diferentes pessoas e crianças, mas ninguém bebeu muito, tava em baixíssimas quantidades porque ela diluiu bastante, mas também quando a pessoa dá o primeiro gole, a pessoa já sentiu assim que tinha uma coisa estranha. O arsênico pode não ter gosto, mas qualquer coisa quando você mistura muda o gosto, né? Você pode colocar, por exemplo, mais água num suco, o suco vai ficar mais fraco. Então, o gosto não estava bom e essas pessoas não beberam o que ela deu. Ficou tudo bem. Dias depois, ela tentou entrar numa escola e atirar em crianças. Ela atirou em várias crianças e ela matou um menino. E depois de ser perseguida pela polícia, ela se trancou na casa dela e se matou lá dentro. Por ela ter brincado com arsênico, né? 6 anos depois dessas mortes pelo cianeto, muita gente acha que talvez ela tenha algo a ver, mas pela maneira que ela fez isso do arsênico, pelo jeito assim desorganizado, mal planejado que ela parece ter feito essa tentativa com o arsênico e diluído, o cianeto tava super forte. As pessoas assim podiam morrer na hora com a quantidade enorme de cianeto que tinha nas cápsulas. E eu esqueci de falar, além das vítimas, das cápsulas compradas pelas vítimas, tinha outras 3 envenenadas, outros 3 potinhos envenenados. São 2 estilos completamente diferentes de ataque, sabe? O do cianeto foi totalmente planejado, com certeza, assim, completamente calculado, perfeitamente planejado. E esse parece que ela não se organizou muito, ela não fez nada
parecer... Sabe? Ela não tava muito ali na hora, eu acho. E também tem a ligação de que em 1982 ela morava em Chicago, mas era só isso. Tipo, não tinha muito o que ligasse ela a esses crimes. Esse então foi o caso, os mistérios de Tylenol, talvez. Eu ainda não sei que título que eu vou dar pra esse vídeo, mas é isso. Terminamos esse caso. Continua sendo mistério até hoje. Não se sabe quem foi o culpado. É o tipo de caso que muita gente diz que provavelmente nunca vai ser solucionado. Se você assistiu esse vídeo até aqui e gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, historinhas de terror, maquiagem, se inscreve no meu canal. Olha só, eu tenho vídeo 5 dias por semana. Menina, muito vídeo, né? Olha só. E vamos ser amigos. Se inscreve, deixa um comentário, deixa um like, ok? Muito obrigada por assistir esse vídeo e eu vejo vocês no próximo, amanhã, ok? Tchau!